Sabe, queridos, para o trabalhador, para aquele que segue a Cristo, não tem um caminho de volta a não ser empregar o Evangelho com ousadia. E eu creio que nós estamos estamos começando esta estação nova que Deus tem para a igreja de Cristo nesta nação, para a igreja de Cristo nesta cidade. Algo que Deus quer fazer, algo que Deus quer realizar, uma porção do Espírito Santo que Ele quer derramar, para que comece a acontecer aquilo que acontecia lá na igreja de Atos. E a Bíblia é muito categórica em dizer que o que acontecerá no fim dos tempos será uma onda de sinais, de maravilhas, de expansão do reino, de salvação de vidas, que nem a igreja primitiva foi capaz de experimentar. Nem o que eles viveram, que apesar de quando eu leio esses textos, eu fico muito encorajado, muito animado em fazer, e a minha oração é: Senhor, faça de novo, faça hoje aquilo que o Senhor fez quando iniciou. Mas o que eu tenho entendido nesses dias é que aquilo que Deus quer fazer é algo muito maior do que aquilo do que aconteceu lá atrás. É algo que vai alcançar muitas pessoas, é algo que vai acontecer sobrenaturalmente, mas vai acontecer e vai ver para aqueles que são os trabalhadores, não para os voluntários. Porque olha o que Jesus fala para os voluntários. Aparecem alguns voluntários no meio do caminho de Jesus. Antes de Jesus enviar os 70, no capítulo 10 de Lucas, o capítulo 9, no finalzinho do capítulo 9, aparecem alguns caras se voluntariando para caminhar ali com Jesus. Eles estão olhando para Jesus, fazendo curas, milagres, ali o sobrenatural, e aqueles caras ficam empolgados, falam: eu vou seguir esse cara, que eu quero fazer isso. Mas eles falam, então no capítulo 9, versículo 57, quando Jesus andava pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus, conhecendo a intenção do coração, ele respondeu: as raposas têm suas tocas, e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Ou seja, ele falou: cara, você quer me seguir? Mas eu não tenho onde dormir, eu não tenho onde ficar. Eu vou conforme o Espírito Santo dirige, eu vou fazer aquilo que é o meu trabalho. Um outro disse para Jesus disse para uma outra pessoa: ei, siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e reproclame o reino de Deus. Ainda outro disse para Jesus: vou te seguir, Senhor, mas deixe primeiro voltar e me despedir da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Jesus estava falando: olha, você quer ser voluntário no meu reino? Você não está apto, não. Porque o que eu preciso é de trabalhadores. Porque olha o que ele fala agora para os trabalhadores. Capítulo 10, versículo 3. Ele está falando com os trabalhadores, ali com os 70. Ele está dizendo: vão, eu estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias. E não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Então Jesus olha para os trabalhadores e fala: olha, esse é o trabalho de vocês, vão, levem a paz,
Se tiver alguém doente, cura. Se tiver alguém lá que precisa ressuscitar, ore para que seja ressuscitado. Se tiver alguém lá que precisa de paz, ore e leve a paz, que a paz que está sobre vocês repouse sobre a paz, sobre eles. Esta paz repouse sobre eles. Mas Jesus havia dito anteriormente para o voluntário: olha, se você não for capaz de me seguir, então pode ficar aí, não precisa vir. Então a gente vê aqui Jesus selecionando os trabalhadores. Os trabalhadores eram aqueles que estavam dispostos a cumprir o chamado, estavam dispostos a cumprir aquilo que Jesus estava colocando diante deles, aquele desafio que Jesus estava colocando diante deles. Porque, queridos, o que Jesus está pediu para aqueles discípulos, é o que Jesus pede para nós. Jesus falou: olha, vão, levem a paz, curem os doentes. É o que Jesus está falando para mim e para você hoje. É hora de ir, é hora de começar a orar pelos doentes e eles serem curados. É hora de começar a levar salvação. É hora de começar a levar cura. É hora de começar a levar libertação. Sabe, queridos, eu vou falar isso nas próximas semanas, mas Jesus não quer que nós levamos uma questão moral para as pessoas. Olha, faça isso, porque o que você está fazendo é pecado. Não. Jesus não quer que nós levamos a moralidade. O que Jesus quer que nós levamos é a cura, a salvação, a libertação. É o Evangelho. Isso é o Evangelho. Eu vou falar um pouco mais nisso na próxima semana. Mas Jesus quer que eu e você levamos o Evangelho para as pessoas. Porque é o Evangelho que traz cura, é o Evangelho que traz transformação, é o Evangelho que traz libertação. Está na hora de nós começarmos a entender que Deus nos chamou para sermos trabalhadores na sua seara e não voluntários de algo que vai acontecer. Não voluntários que vai ver o que Deus vai fazer e vai deixar passar, mas como trabalhadores de fazer a obra do Senhor, de fazer aquilo que Deus chama. Por que Deus chama os trabalhadores? Porque o seu desejo é que todos sejam salvos. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e estão destituídos, estão carentes da glória de Deus, estão carentes do Senhor, do caráter de Deus. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, Paulo está dizendo para Timóteo: olha, e o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, se nós pensarmos que todos os homens sejam salvos, esse é o desejo de Deus, a seara é muito grande e falta trabalhadores. E Deus está nos chamando nesta noite para sermos trabalhadores. Deus não quer que nós sejamos voluntários. Deus não quer que nós sejamos voluntários que não têm compromisso, voluntários que faz quando dá, voluntários que, se der eu falo de Jesus, se aparecer uma oportunidade eu falo de Jesus. Não, Deus quer que nós sejamos trabalhadores. Deus quer que nós sejamos trabalhadores, e os trabalhadores, eles não esperam a oportunidade, mas eles criam a oportunidade. Trabalhadores não esperam algo cair do céu, mas ele vai atrás, ele começa a fazer. Deus está nos despertando nesses dias, não apenas para estarmos mais perto dele, não apenas para voltarmos ao primeiro amor. Como é bom voltar ao primeiro amor, como é bom sentir a presença de Deus. Nossa, como é gostoso sentir a presença de Deus. Sabe, queridos, realmente é bom, é muito bom sentir a presença de Deus. Nós somos fortalecidos quando nós estamos neste lugar da presença de Deus. Mas ser fortalecido da presença de Deus, ele tem um único objetivo, que é de nos empoderar para anunciar as boas novas. Estar na presença de Deus tem o objetivo de nós levarmos o Evangelho, de expandir o reino. Porque o desejo de Deus não é que a presença dele pare em nós, mas ele quer que esta presença que nós temos experimentado, ela vá de encontro a outras pessoas.
Eu creio, queridos, que nós iremos viver nessa estação uma onda de colheita como nunca antes. Eu creio que nós vamos viver nessa estação, que nós já começamos, a estação que nós já estamos vivendo, a estação na qual Deus já nos transicionou, a estação na qual Deus está nos despertando para viver. É uma onda de colheita que atingirá todos nós. A única diferença é se nós vamos ser voluntários e ver o que está acontecendo diante de nós, ou se nós seremos um trabalhador disposto a pagar o preço do Evangelho. Um trabalhador disposto a pagar o preço pelo reino de Deus e anunciar as boas novas. Porque João, quando Jesus está tendo um encontro com a mulher samaritana, e ele está falando com aquela mulher, Jesus diz para os seus discípulos que estavam assustados, porque Jesus não queria comer, eles haviam saído buscar alimento, eles não queriam comer. A hora que eles voltaram, Jesus não queria comer, e ele estava conversando com uma mulher samaritana, e eles ficam assustados com aquilo que estava acontecendo, porque na cabeça deles, os judeus não podiam conversar com os samaritanos, e Jesus estava quebrando um paradigma, Jesus estava quebrando todo um preconceito que existia ali. Talvez é o que Jesus quer fazer nos nossos dias, quebrar um preconceito de que não é, porque muitas vezes nós medimos a questão da salvação pelo pecado da pessoa. Essa pessoa tem um pecado muito grande, é muito difícil ela ser salva. E a gente fica ali medindo de alguma forma o pecado da pessoa. Ei, preste atenção. Deus quer quebrar esses paradigmas da nossa mente, porque em nenhum momento Jesus condiciona o tamanho do pecado em relação à salvação. Jesus simplesmente ele está levando a salvação para as pessoas, independente do pecado delas, independente de como elas estão. E muitas vezes isso se torna um paradigma para nós. Mas aquela pessoa não tem jeito. Nem Deus muda aquela pessoa. E muitas vezes nós falamos, mas aquela pessoa não quer. Deus não... Ei! Deus pode fazer, Deus quer fazer, porque é desejo de Deus que todos os homens sejam salvos. E Jesus, olhando para aqueles discípulos, quebrando aquele paradigma, ele está dizendo lá em João capítulo 4, olha, daqui a 4 meses, vocês dizem que haverá colheita, e eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles já estão maduros para a colheita. Jesus estava dizendo para aqueles discípulos, olha, enquanto vocês estão olhando para ver se vai ter colheita, eu estou dizendo, os campos já estão prontos. Os campos já estão prontos. Queridos, e é a mesma coisa que eu creio que Deus está falando para nós nesses dias. Enquanto nós estamos achando que vai ter colheita, Jesus está dizendo para nós, ei, o campo está pronto. Porque no tempo de pandemia, quando todos vocês ficaram dentro de casa, eu estava agindo. Quando todos vocês tinham que ficar dentro de casa, eu estava agindo. Eu creio que é Deus falando isso para nós hoje. Porque, queridos, Deus não foi pego de surpresa. Deus não foi pego por um acaso com este vírus. Muito pelo contrário. Deus potencializou algo na igreja, daquilo que Ele quer que aconteça, daquilo que Ele quer liberar nesses próximos dias. E Deus está dizendo, olha, vocês estão achando que vai chegar a colheita, e eu estou dizendo que a colheita já chegou. É isso que Jesus está falando para aqueles discípulos. Sabe, queridos, há muitas pessoas lá fora que estão desesperadas. Há muitas pessoas que estão perdidas, sem direção, sem um rumo, não sabem o que fazer, estão morrendo, estão tirando as suas vidas, estão presas talvez numa depressão, presas numa crise de ansiedade, presas talvez de um problema financeiro, presos talvez de um problema familiar. Pessoas estão perdidas. E o que nós estamos fazendo por essas pessoas? O que você está fazendo por aquelas pessoas que estão próximas de você, que estão perdidas, que estão indo para o inferno, que não estão tendo a oportunidade de ouvir sobre a salvação? O que eu e você estamos fazendo nesses dias para que essas pessoas tenham a oportunidade de ter uma vida diferente? O que eu e você estamos fazendo? Deus está convocando os trabalhadores.
Trabalhadores não colocam desculpas. Trabalhadores não reclamam do serviço. Eles simplesmente trabalham. Porque o trabalhador não consegue ficar parado, vendo as coisas acontecer, sem fazer nada na sua frente. O voluntário, ele cruza os braços, ele fala, se não me chamarem, tá tudo bem. Só se me chamarem eu faço, se não, tá tudo ok. Mas o trabalhador não consegue ficar parado. O trabalhador, ele vê alguém necessitado, o coração dele queima por aquilo. O coração dele queima por fazer algo. O coração dele queima em fazer algo para mudar aquela situação. Sabe, queridos, eu creio que o Senhor está nos chamando para começar a fazer algo. O Senhor está nos chamando para trabalhar na sua seara. Queridos, eu e você, nós estamos numa guerra. Aqui é uma guerra, natural. Mas eu e você, nós estamos numa guerra espiritual onde muitos estão morrendo e estão indo para o inferno. E a salvação que eles precisam está na minha e nas suas mãos, em levar Jesus, em anunciar o Evangelho. E Deus está chamando trabalhadores que estejam dispostos a viver pelo Evangelho. Trabalhadores que estejam dispostos a sacrificar os seus desejos, as suas vontades, em prol do Evangelho, em prol de salvar outras pessoas, de anunciar o Evangelho a outras pessoas. Que o nosso coração seja despertado para viver esta estação. Que o nosso coração seja despertado para viver esta estação, queridos. O Senhor quer mais do que nunca que as pessoas sejam salvas, e Ele não vai fazer algo sozinho. Ele precisa de mim, Ele precisa de você. Ele precisa das nossas mãos, dos nossos pés. Ele precisa do nosso testemunho. Ele precisa dos nossos relacionamentos. Ele precisa que nós sejamos cheios do poder do Espírito Santo para anunciar corajosamente a palavra do Senhor. Que o seu coração seja despertado para ser um trabalhador nesta seara. Porque como igreja, queridos, é nisso que nós vamos nos mover nesses dias. Como igreja, a partir deste mês de abril, que começa essa semana, nós seremos ativados para viver, para sermos trabalhadores nessa seara. Nós seremos ativados para viver o Evangelho de uma maneira prática, de anunciar o Evangelho. Você será desafiado para tanto num evangelismo pessoal, como num evangelismo coletivo. Você será desafiado a ter pessoas na qual você vai compartilhar o Evangelho, na qual você vai levar Jesus, na qual você vai anunciar a salvação. Nós iremos trabalhar em prol do reino de Deus. Não vai ser uma simples ação para amar e servir. Vamos continuar amando e servindo esta cidade. Vamos continuar amando e servindo de maneira prática a nossa cidade. Mas também nós vamos levar este amor através do Evangelho, através da mudança que Cristo pode trazer, sendo direto e reto na mensagem, naquilo que o Senhor quer fazer nesta cidade. Que nós sejamos despertados por Deus para ser um trabalhador nessa seara. Que nós sejamos despertados pelo Senhor para trabalhar nesta seara.